Capturados depois de 50 dias de buscas, os 2 fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, já estão de volta à unidade de segurança máxima. Deibson Nascimento e Rogério Mendonça foram transferidos ontem à noite, depois de serem ouvidos pela força-tarefa que atuou nas buscas. Ambos ficaram em silêncio. Ligada ao Comando Vermelho, a dupla foi encontrada ontem, na quinta-feira, enquanto atravessava uma ponte na cidade de Marabá, no Pará, a cerca de 1.600 quilômetros de Mossoró. Junto com eles, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal detiveram outras 4 pessoas que faziam uma espécie de escolta dos criminosos em 3 carros. Os agentes ainda apreenderam armas, incluindo um fuzil, distintivos falsos, documentos, cartões e celulares. Pouco depois da recaptura, o ministro da Justiça e Segurança Pública fez um pronunciamento e disse que a operação foi resultado de um trabalho de inteligência. Ricardo Lewandowski explicou que as buscas estão dentro do prazo estipulado, apesar das dificuldades encontradas. Foi uma operação extremamente bem sucedida, porque não foi disparado um tiro, não houve feridos, não houve mortos, seja da parte da polícia, da parte dos criminosos ou da população em geral. Os 2 fugitivos voltarão para o local de onde saíram, para a penitenciária de Mossoró, totalmente reformulada no que diz respeito aos equipamentos de segurança. Eles ficarão separados, haverá vistorias diárias, a direção foi trocada, os protocolos foram reafirmados e aperfeiçoados, e de lá certamente não se evadirão. Ricardo Lewandowski afirmou ainda que Deibson Nascimento e Rogério Mendonça pretendiam fugir do Brasil. O exterior. Nós, depois da fuga, depois de algumas semanas de busca no local, nas proximidades de Mossoró, nós mudamos de estratégia quando soubemos que eles não estavam mais nas proximidades da penitenciária de Mossoró. Constatou-se que os 2 fugitivos estavam num verdadeiro comboio do crime, 3 carros foram apreendidos, com vários celulares, com um fuzil, que é uma arma extremamente letal, e nessa operação foram presos não só os 2 fugitivos, mas também 4 comparsas, se encontravam nos demais veículos. Eles são criminosos perigosos, mas não estão ali naquele topo, não são da cúpula de organizações criminosas. Mas se você pensar que esses caras estavam lá dentro e conseguiram sair, e conseguiram se manter fugindo por tanto tempo, por 50 dias, o que eles conhecem de Mossoró tem muito valor, muito valioso para as organizações, para eventualmente conseguir resgatar um outro preso, um outro criminoso que aí sim poderia organizar as quadrilhas de forma mais efetiva para o crime organizado. Então, veja, mesmo sem fazer parte da cúpula do alto comando, do Comando Vermelho, esses caras contaram com uma ampla estrutura do lado de fora, isso não tem dúvida. Eles tinham escolta quando foram pegos, Eles tinham um outro carro, um terceiro carro, onde havia uma escolta sendo realizada. Eles contaram com ajuda, eles tinham um fuzil, eles tinham outras armas. Então eles contaram com bastante, com um aparato que certamente veio do próprio Comando Vermelho. Então veja que perigo isso representa. A mim chamou a atenção apenas... E aí, peraí, Sheila, só para completar o que você está dizendo... E é por isso que a gente concorda com o Lewandowski que a operação foi um grande sucesso, porque foi realizada sem o disparo de um único tiro. Havia muita gente que achava que esses caras jamais voltariam vivos para a cadeia, exatamente pela queima de arquivos, sobre quem auxiliou, enfim. Havia muita gente cética nesse sentido. Só que a coisa toda já começou como um fracasso. O fracasso foi a fuga, que não tem como ter acontecido sem... ou uma enorme, gigantesca dose de incompetência, ou doses iguais de incompetência e conluio. Então o fracasso está aí. Essa página não está virada ainda.
Mas pode conseguir. Não, prosseguir, e é desculpa. exatamente, não, porque aí dá sequência no que eu ia dizer, porque a mim soa exatamente por isso estranho que eles retornem exatamente ao mesmo presídio, muito embora o ministro Lewandowski tenha dito que o presídio está totalmente reformulado, o que também não é totalmente verdade. O muro, por exemplo, ainda não foi construído, o projeto foi aprovado para a construção de um muro, mas ele não foi construído ainda, então possivelmente esse presídio vai passar por obras novamente para a construção desse muro no entorno, voltar para a mesma penitenciária, sem que a obra seja 100% finalizada, sem que o muro seja construído e sem que a sindicância tenha sido finalizada, a mim parece uma temeridade. Não consegui entender essa, mas senti um alívio tremendo nas palavras do ministro Lewandowski, alívio nosso como sociedade e dele, que vinha sendo muito pressionado nessa posição por causa dessa fuga. Lewandowski falou mais ainda, falou sobre as investigações. Davidson Nascimento e Rogério Mendonça chegaram ao Pará de barco, numa viagem que durou 6 dias. 6 dias. Uma das estratégias usadas para chegar aos criminosos foi o monitoramento de celulares, segundo o próprio ministro. É preciso lembrar que nós estamos lutando contra o crime organizado, a palavra já diz tudo, eles são altamente organizados, a polícia é também muito organizada, mas ela os localizou a partir de dados de telefonemas celulares, a partir de, eventualmente, de testemunhas que pudessem ter revelado a passagem por diversos locais. Então, o monitoramento significa um acompanhamento, não que estivesse no radar permanentemente. Depois da fuga, a segurança foi reforçada nos 5 presídios federais, segundo o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia. O que eu posso afirmar é o seguinte: o sistema penitenciário federal não é mais o mesmo desde a data do evento que ocorreu lá em Mossoró. Nós tivemos uma série de providências e vistorias que foram feitas em todas as unidades, não só na unidade de Mossoró, em todas as 5 unidades que compõem o sistema penitenciário federal. De lá para cá, trocamos a iluminação, os problemas de iluminação, as câmeras foram adquiridas, estão sendo instaladas à medida que chegam dos fornecedores. São 10 mil câmeras que foram adquiridas já recentemente. Parte delas vão trocar e vão reforçar todo o parque de monitoramento das unidades que compõem o sistema penitenciário federal. Procedimentos foram reforçados, as revistas são diárias em todas as unidades, os problemas estruturais que foram apontados foram corrigidos e estamos determinados, como disse, desde o dia do evento, que esse fato seja um fato irrepetível, que seja um fato que não vai acontecer mais no sistema penitenciário federal, porque o trabalho que está sendo feito está sendo feito nesse sentido. Bom, sobre o presídio, só complementando aqui a fala da Sheila, muro de fato ainda não tem. Mas pelo menos o presídio contratou novos policiais penais, melhorou a iluminação, etc. A construção do muro ainda está por acontecer, né? Até então só havia grades no presídio de Mossoró. Ontem à noite, o Ministério da Justiça também demitiu o diretor da Penitenciária Federal, que estava afastado desde o dia da fuga. Humberto Gleidson Fontinelli é alvo de processo administrativo disciplinar que pode levar à demissão do serviço público. A fuga dos detentos de Mossoró foi a primeira registrada em presídios federais no Brasil. O sistema foi criado em 2006 para isolar lideranças de organizações criminosas e presos de alta periculosidade. Desde então, jamais um detento havia conseguido fugir de uma penitenciária de segurança máxima. Os dois, Davidson e Rogério, foram os primeiros. Eles são do Acre e foram transferidos depois de participar de uma rebelião no presídio em Rio Branco. A dupla escapou no dia 14 de fevereiro depois de abrir um buraco na cela onde ficava uma luminária. A estimativa é que a operação de buscas tenha custado pelo menos R$2 milhões. Durante a fuga, Rogério e Davidson invadiram pelo menos 4 casas no Rio Grande do Norte, levando terror aos moradores da zona rural. O dono de uma chácara chegou a ser preso, suspeito de receber R$5 mil de uma facção para esconder a dupla. E ao todo, 14 pessoas foram presas por ajudar os dois. Aí, agora há pouquinho a gente fazia crítica em relação ao fato de esses dois voltarem ao mesmo presídio e também ao fato de essa sindicância ainda não ter sido finalizada, né? A gente não tem todas as informações até agora. Por outro lado, ontem eu ouvi algumas críticas e acho legal a gente esclarecer direitinho, porque algumas pessoas estavam falando, poxa, mas então eles estavam com um trabalho de inteligência muito errado, porque falavam que os caras estavam num raio de 30 quilômetros, que estavam ainda nas proximidades do Rio Grande do Norte.
E eles estavam bem longe dali. A gente está falando de 1.700 quilômetros de distância de Mossoró. Ocorre também, a gente precisa levar em consideração que um trabalho de inteligência não divulga exatamente as informações estratégicas. Então, é possível que essa divulgação de informações tenha sido para despistar. Né? Não necessariamente a inteligência, o setor de inteligência trabalhava de fato com essa possibilidade de eles ainda estarem por lá. Há uma possibilidade apenas de não terem dado detalhes ou falado efetivamente onde estavam concentrados os trabalhos de busca.